Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Povo Fala. E Cuba resolveu retirar os seus médicos e sair oficialmente do programa Mais Médicos. Eles disseram que fizeram isso principalmente devido a 3 exigências feitas pelo novo presidente Jair Bolsonaro. A primeira delas sendo que o salário recebido pelos médicos cubanos deveria ficar 100% com eles. Atualmente, 70% vai para o governo cubano e 30% apenas fica com os médicos. A segunda exigência seria de que os médicos cubanos poderiam trazer os seus familiares para morar aqui com eles. E a última seria que eles teriam que passar pelo exame do Revalida, o exame aí brasileiro que valida diplomas de medicina estrangeiros. E hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para saber das pessoas o que elas acharam aí dessa decisão do governo cubano. Vem comigo! Péssimo. Péssimo, intransigente. Por quê? O Brasil já está assim complicado e não temos médicos. A rede de saúde está terrível. Agora, sem esses que já estavam auxiliando, como que vai ficar? Que eles estavam colaborando bastante. E agora? E você? Olha, eu acho que foi uma decisão precipitada. Poderia conversar, mesmo porque o novo presidente não é nem presidente ainda, é só a partir de janeiro. Então acho que não precisava tomar essa decisão tão rápida, sem antes ter conversado melhor. Via democracia, via parlamentar. Eu acho que é um direito que eles têm, né? A gente deve perder com isso, mas é um direito que eles têm, os médicos são deles. Eu acho que o governo cubano ele tem, não diria prioridade, mas ele é um governo soberano, né? Então ele pode fazer o que ele quiser, né? Pode pôr como pode tirar. Eu acho que para os médicos que vão sair não vai ser muito legal. Mas o governo cubano ele pode fazer o que ele quiser, ele é soberano e a gente tem que respeitar a soberania do governo cubano. Nossa, controvertido isso, né? Porque tem uma série de conotações políticas aí. Eu acho profundamente... tem uma estratégia um pouco de proteção e de retaliação e eu acho preocupante. Aliás, eu acho que tem uma série de coisas aí que politicamente são preocupantes para o nosso futuro. Mas você diz retaliação por parte do governo cubano ou por parte do governo brasileiro? Por parte do governo brasileiro, claro. Eu acho que isso é uma pressão, né, para que, em cima de um preconceito com relação a um delírio do comunismo, entre aspas, né? Então, tirar médicos cubanos daqui representa, na visão dessas pessoas, uma limpeza, vamos dizer assim. Não concordo muito não, porque acho que não foi pedido nada demais para ele sair fora. Olha, eu achei ótimo, eu não acredito nesse programa de jeito nenhum. Eu acho que o Brasil tem médicos, é questão de estimular e mudar toda essa política. Eu acho que é uma exploração terrível. Esse governo comunista, desculpe, o sistema comunista já era no mundo e o capitalismo é que sustenta todas as hastes, as escadas, os prédios e tudo mais. Tem seus problemas, tudo já foi testado no mundo, mas depois essa gente comunista sempre vão tomar seus chás e vão ficar mandando como eles querem mandar. É outra forma de ditadura. Eu acho que o Brasil tem médicos, eu tenho uma sobrinha que está fazendo medicina, tem que dar chance para minha sobrinha, tem que, ou então falar para esses cubanos, ficar no Brasil e pagar o salário para eles como eles devem e merecem como profissional. É uma decisão deles, né? Cuba é um país que tem a sua ditadura, sua maneira de governar que a gente já conhece já de mais de 50 anos aí, desde a época do Fidel, Che Guevara e tudo mais. A gente nunca se meteu nessas questões, é uma questão inerente ao governo cubano. Mas aí agora o governo Bolsonaro tomou essas medidas, é uma medida diferente, nunca vi isso. Já que ele tomou essa decisão sobre o governo de Cuba, eu espero que ele seja coerente, tenha apenas um peso na medida, e um outro governo que venha a se posicionar ou tenha uma abertura diferente ou não, sei lá, a Arábia Saudita, que tem um governo meio complicado, com a monarquia, os Estados Unidos também, enfim. Vamos ver a coerência que o governo vai ter, só isso. Eu acho que foi relevante, né? O momento do Brasil é um pouco interessante, né? Sobre o Mais Médico, porque, assim, se você tira os médicos, você deixa a população um pouco na mão. Mas se você está apoiando esses médicos cubanos,
você sabe que está apoiando uma ditadura. Os médicos estão trabalhando a 30% do valor do que é necessário para poder estar... do que o governo se propõe a pagar para eles. É um pouco complicado, né? Eu acho que, na verdade, eles apenas estão mostrando o que era. Porque, na realidade, o presidente Bolsonaro, quando fez as declarações falando sobre o Mais Médico, ele não é contra o Mais Médico, ele é contra a exploração dos cubanos, contra contra o que fazem com a família dos cubanos que estão aqui. Parte do dinheiro, nós sabemos que é 70% que vai para o governo, é totalmente errado. E também sobre ter uma forma de identificar se realmente eles são médicos. Porque aqui no Brasil, o cara não pode se apresentar como médico se ele não tiver devidamente documentado. Nada mais justo que quem vem de fora, sendo de Cuba ou de outro país, também apresentar os documentos dizendo se ele é realmente médico ou não. O Brasil também tem médicos. Os médicos brasileiros se sentem tão prejudicados como alguns dizem. Eles deveriam estar entrando nas vagas que os cubanos estão deixando de estar ocupando, porque médico no Brasil tem. A principal razão deles terem saído é porque o novo presidente Jair Bolsonaro ele fez algumas exigências para eles continuarem no programa. As principais exigências eram, primeiro, que o salário, 100% do salário dos médicos, teria que ficar com os médicos, atualmente 30% só é deles e 70% vai para Cuba, para o governo cubano. Também que eles poderiam trazer os seus familiares para morar aqui com eles no Brasil, atualmente eles não podem fazer isso. E, por fim, eles teriam que fazer o exame do Revalida, que é aquele exame que valida os diplomas estrangeiros de medicina aqui no Brasil. O que você acha dessas exigências? Eu acho que a política Bolsonaro está intervindo demais na política externa de outros países. Acho que a relação de trabalho do médico com o governo de Cuba é problema deles. Ele não pode intervir nisso. Talvez só a questão de algum critério que diga respeito ao povo brasileiro é que ele pode fazer. O resto, se o dinheiro vai ficar com o médico ou com o governo de Cuba, é problema do médico e do governo de Cuba, e não do nosso presidente, né? É o que eu falei, essas exigências a gente não poderia ter feito, porque é inerente ao governo, que a gente não pode ficar se intrometendo se deixa de um governo ser monarquia, se não deixa de ser isso, se tem mais liberdade ou menos liberdade. Eu acho que já está difícil da gente resolver os nossos problemas. A gente vai querer resolver o problema dos outros dessa forma? Eu acho que não é o tipo de ajuda que o povo cubano precisa. A gente tem que ser imparcial nisso aí, né? Imagina se vier um outro país, sei lá, a Alemanha, um país europeu, e vier falar que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não tenho tantas informações assim sobre isso, confesso, mas acho complicado. Acho complicado porque você cria viabilidades aí que impactam a nossa história, né? A história brasileira. Perfeito. Então, por exemplo, se você fosse um médico que estivesse trabalhando em Cuba ou em outro país, você gostaria de receber 30% do seu salário e 70% ir para o país? Claro que não. Isso não existe, né? As pessoas criam absurdos, né, profissionais. Isso não existe em nenhum lugar do mundo e eu acho que é lamentável que isso esteja ocorrendo no Brasil. Isso abre precedentes para a gente viver coisas futuras muito mais graves, inclusive para os profissionais brasileiros que estão aqui. Perfeito. É que essa era uma exigência do governo cubano, Jorge, não foi uma exigência do governo brasileiro. Os médicos espanhóis, por exemplo, de outros países, ganham 100% do salário. Os cubanos são os únicos que ganham 30%. Mas eu acho que isso está ligado a um certo preconceito com Cuba, né? Que eu acho que não é uma coisa que acontece só aqui no Brasil. Existe um conceito prévio sobre o que esse país representa e eu acho que isso é uma forma de retaliação, de diminuição do cidadão que lá vive. E eu acho que a gente não tem mais espaço no mundo para esse tipo de preconceitualização. Eu acho que a exigência é parte do governo cubano, né? Eles são soberanos, eles decidem, né? A gente já sabe como é que funciona o governo lá em Cuba, com o governo ditatorial, né? Não é nada de democrático. Eu acho que é o direito deles, né? Se eles estipularam que os médicos viriam para o Brasil nesse sentido de trabalhar, ganhar dinheiro e mandar o dinheiro para lá, quando eles vieram para cá, eles já sabiam que ia ser dessa forma. Então, o governo cubano tem total soberania para decidir essas coisas. Eu acredito que se tem que fazer para os médicos cubanos, então faça para os médicos brasileiros também. Porque tem muito médico aí com 30 anos de carteira assinada que não estão sabendo nada, só está fazendo coisa errada. E com relação aos 30%, realmente é injusto. Eu acredito que poderia ser mais equiparativo, tipo assim, ficaria 70% aqui e 30% ir para Cuba, mesmo porque lá tudo é gratuito. Querendo ou não, o governo cubano
ele investe na população, investiu, deu escola, deu medicina, deu tudo. E uma forma dos profissionais que assim se formaram lá, retribuir, ou seja, pagar os seus estudos, vamos dizer assim. É o FIES dele. Você vai trabalhar fora e vai pagar o seu estudo. Mas a proporção 70% a 30% é muito grande. Se for ali 70% os médicos aqui e 30% Cuba, acho que estaria de bom tamanho. Eu concordaria que o médico tem direito a receber o salário porque é ele que trabalha e a família tem que estar acompanhando a esposa, o esposo, ou os filhos. Acho que tem direito de estar junto. Eu acho isso uma covardia. O exame do Revalida é totalmente adequado, totalmente correto, porque eu, como profissional de educação física, para eu poder exercer minha função, eu tenho que apresentar o meu CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física aqui de São Paulo. Então, se eu não apresentar, eu não posso exercer aqui em nenhum lugar nenhum. Nada mais justo que quem vir de fora também fazer. E que injusto tirar o cara do meio da própria família poder sustentar e ainda ficar com parte do dinheiro dele. Isso, desculpa, isso é ditadura cubana. Isso daí é um falso socialismo que é o que vem acabando com o nosso Brasil e também com o Mercosul. Horrível, isso é exploração. Isso é exploração. Cuba não está com nada, embora eu acho Cuba lindo. Antes de morrer eu quero conhecer Cuba. Tô indo para Paris, tchau. Tô indo mesmo. Bye, bye. E Eduardo, o que você acha do programa Mais Médicos no geral? Eu acho bom. Eu não conheço muito a fundo, assim, nunca precisei deles, né? Mas acho bom. É uma medida boa. Eu acho que se todo mundo concorda, se o médico concorda em vir e as pessoas concordam em serem atendidas por ele, se está dando certo, eu acho que deve ser bom. Eu acho legal, sim, trazer médicos do exterior, às vezes. Por que não? De repente, o cara está num país mais simples, com mais dificuldade, tem um grande conhecimento, né? E aí vem aqui para agregar. Porque, às vezes, os nossos médicos, eu acho a medicina aqui muito qualificada, muito alto nível. Mas às vezes, você imagina assim, a gente está na Paulista, São Paulo, capital, berço, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Levar um pessoal para trabalhar no Rio de Janeiro, São Paulo, é fácil, sabe? Às vezes, para as regiões mais afastadas, sabe? Quando for mesmo no Rio de Janeiro, São Paulo, já fica mais complicado. Agora, você imagina levar um cara para o norte, nordeste, bem para um lugar afastado. Eu quero ver tirar um médico daqui, recém-formado, para levar para um lugar desse. Vai levar pelo mesmo salário daqui de São Paulo? Eu duvido que o cara vai aceitar. Por isso que eu acho que de repente trazer um médico desse é até uma chance de repente fomentar e tudo mais. Mas eu acho que primeiro, não é sendo egoísta, mas é pensar um pouco no nosso país, a gente tem que resolver o problema do desemprego. Como é que está o desemprego na área de medicina? Sabe? E o desemprego que tem é porque os médicos não estão querendo aceitar o trabalho que tem? Como é que é? Entendendo? Essa é a questão que eu coloco. Bom, eu não tenho tantas informações assim, mas eu acho que tem muita coisa que precisava ser revista, melhor vista, em função de você valorizar aspectos aí humanos e profissionais. Eu acho legal, porque inclusive eu já precisei, usei, gostei muito, achei bem capacitados os médicos cubanos. Gostei bastante. E eu também, mesma coisa. Acho que eu fui melhor bem atendido por um médico cubano que um médico brasileiro. Interessado, ele conversa, ele assim, fala. Vasculhou para descobrir o que estava vendo, sabe? Acontecendo com a saúde. Foi bem legal, gostei bastante. Eu já fui atendido por médicos desse programa e tem alguns médicos muito competentes. Tem alguns que precisam sim de uma qualificação melhor. Mas a maioria que eu já passei foram bons. É um programa que é necessário. A população necessita de atendimento e é necessário que os médicos brasileiros se prontifiquem a estar atendendo nesses locais, né? Já que necessitam tanto de vagas de emprego. No geral, acho bom. Acaba atendendo uma quantidade de pessoas que são pessoas de uma classe social baixa. Eu acho que é válido também. Embora tem que ver também a questão de médicos aqui no nosso país. Não adianta também ficar vendo de fora e não ter um incentivo adequado para que haja aqui no nosso país, sendo que é muito difícil você encontrar o acesso à medicina para a escola pública ou pessoa de baixa renda. Pode ver que a maioria do perfil das pessoas que são médicos aqui no Brasil já vem de uma família de renda alta. Com relação ao médico brasileiro, é brincadeira, é 1 minuto apenas. Você entra no postinho, ele leva 1 minuto para te atender, não olha na sua cara, não sabe com quem está falando. Tira a pressão? Não tira pressão, não faz nada. Já o médico cubano foi muito bem atendido, me falou muitas coisas que eu não sabia sobre saúde e o que eu passei a usar também. Bem bacana.
E, Carlos, o governo brasileiro vai tentar agora suprir essas vagas que vão sobrar, que são quase metade das vagas, com médicos brasileiros. Se não conseguirem suprir todas, de que outro país você gostaria que o governo brasileiro tentasse trazer médicos? Olha, não teria assim um país. Poderia ser qualquer um que aceitasse fazer, que tivesse capacidade para atender o povo brasileiro, com um bom atendimento. Nossa, que pergunta, rapaz. Não sei te dizer isso, porque eu acho que no mundo existem ótimos profissionais em todas as áreas e a única coisa que eu espero é que, de alguma forma, toda a assistência que era prestada nessa região por médicos cubanos e toda a necessidade brasileira de saúde, que já é enorme, possa, de alguma forma, ser preenchida, seja por que país for. Nesse caso, eu não tenho nenhum preconceito. Eu não tenho preferência por país. Eu acho que se o cara vier com o coração aberto, com a mente aberta, querendo fazer o melhor pelo nosso povo, querendo ajudar esse país, qualquer lugar, cara, sabe? Venha do Oriente Médio, venha de um lugar, sabe, de uma monarquia complicada como é a Saudita, da Arábia Saudita, é bem-vindo. Venha da Europa, da Rússia, venha dos Estados Unidos, venha do Canadá, não tem preferência. Né? Eu acho que sim, pode abrir o Mercosul, pode abrir país de fora, desde que construa aqui também uma mão de obra adequada nessa área que tanto precisa aqui no Brasil. Eu acho que de médicos que tivessem características semelhantes do nosso povo, poderia ser os portugueses, poderiam ser argentinos, alguns com uma qualidade de ensino boa, né? A Argentina deve ter médicos bons. Da Europa, Alemanha, França, Inglaterra, né? Estados Unidos, porque são pessoas mais preparadas, as faculdades lá são melhores, né? Embora não querendo descaracterizar as faculdades cubanas, mas que são muito boas, né? Mas os países são melhores, né? Primeiro mundo, né? Médicos de primeiro mundo para o Brasil. Olha, ele pode tentar trazer da Argentina, que são bons médicos que tem na Argentina. Não vai ter. Quem é outro que viria? Talvez bolivianos, que também eu conheço, ó, tem bolivianos, tem pessoas que fazem no Panamá a medicina, que nós temos muito brasileiros que estudam fora, porque a universidade, a faculdade de medicina no país é um abuso, é muito cara. As pessoas eram para ter mais faculdades abertas, é um pool, é um bloco de poucas faculdades que fazem medicina. Então está muito fechado. O Brasil precisaria ter mais universidades, mais faculdades de medicina, formando mais médicos no país. É isso que está faltando no Brasil. Eu não acho que seria necessário de outros países, não. Acho que é necessário que a demanda seja suprida internamente mesmo. Então, mas e se não conseguir? Porque o Mais Médicos, por exemplo, ele sempre deu preferência a médicos brasileiros. Quando as vagas, quando não tinha mais brasileiros querendo as vagas, aí que eles traziam médicos de fora. Certo. E você acredita que agora os brasileiros vão querer? Brigaram por isso, né? Foi feito passeata, foi feito um monte de retaliação no início do projeto por isso. Eu acho que é necessário, agora é o momento dos brasileiros se prontificarem para poder estar atendendo essa demanda.